Olá pessoal, boa tarde. Vou responder mais um comentário ali da moça que fez. Para mim é interessante essa discussão, então posso continuar respondendo os comentários que tiver nos vídeos, tá? O objetivo aqui é propor discussão mesmo sobre os assuntos, né? Cravar alguma coisa de que as coisas são assim e as coisas são desse jeito e pronto. Mas é o seguinte, a estrutura social ela é feita por pessoas e elas vão se modificando com o tempo. Da mesma maneira que as mulheres nos anos 30, sei lá, por exemplo, não podiam estudar, as mulheres não podiam se divorciar, as mulheres não podiam votar, essas estruturas vão se modificando com lutas, movimentos sociais, movimentos políticos, mudanças na estrutura da própria sociedade, por exemplo, o advento da internet modifica os tipos de relações que se formam. Então, as estruturas mudam e a sociedade muda com isso. Então, todo mundo faz parte da sociedade. As pessoas aceitam uma coisa menos ou mais de acordo com a sociedade vai se modificando. Por exemplo, certas coisas eram normais, da mulher, do marido poder, por exemplo, eu não lembro o nome do jeito que funcionava, sei lá, mas era... Se o cara fosse traído e ele matasse a esposa dele por causa disso, isso era justificado pela lei. Tinha no Brasil, tinha nos Estados Unidos isso. E hoje a gente acha isso um absurdo. Ter concubina, ter esse tipo de coisa, era completamente normal em algumas épocas, em algumas sociedades, e isso vai se modificando. E aí falar que a sociedade foi feita pelos homens é patriarcal sim, mas é estranho esse tipo de pensamento para mim, porque não é como se todos os homens estivessem participando. São alguns homens com poder para isso, que determinam certas coisas na sociedade, que vão dar vantagens para eles. Então, por exemplo, sobre a estrutura machista. Sobre um comentário, né? Parte do comentário da moça aí, que os homens... Eu não tô pedindo para que as pessoas tenham pena dos homens, coitadinhos, nossa, como eles sofrem. Eu só tô demonstrando como, numa estrutura machista, numa sociedade machista, os homens têm um tipo de sofrimento específico. Eles têm comportamentos a serem alcançados que muitas vezes são inalcançáveis. Assim como das mulheres também. Tem padrões de beleza, tem padrões de comportamento que são até contraditórios. Sei lá, a mulher tem que ser... Ela não pode... Ela tem que ser do lar, mas também tem que ser sexualmente muito ativa com o marido. São coisas contraditórias. Para os homens também acontece isso. E o fato dos homens não alcançarem essa masculinidade, esse padrão de comportamento, que é o que vai causando esse tipo de sofrimento. Foi isso que eu quis trazer. Eu não quis dizer que eles são coitados por isso, que o sofrimento dos homens é a mesma coisa das mulheres. Não é. As mulheres estão em desvantagens. O que significa desvantagem relativa? Porque não é absoluta. Então, por exemplo, não existem cargos destinados somente para homens. Só homens podem ser médicos, só homens podem ser advogados. E é relativo, porque isso pode se modificar de sociedade para sociedade. Vai ter regiões em que isso é maior ou menor. Então é uma vantagem relativa nesse sentido. Ela existe, mas ela pode ser maior em menor grau, pode ser o contrário. Depende da maneira que você está avaliando. Certo? Enfim. E o ponto do vídeo era falar que os homens sofrem de uma maneira específica com o machismo e que esse sofrimento vai causando esses tipos de comportamentos autodestrutivos. Então, assim, não tô falando que é pra os homens são coitadinhos e tem que ignorar o sofrimento feminino. Não. O que eu tô falando é para vocês pensarem a respeito das pessoas que são próximas a vocês. Os seus pais, os seus irmãos, os seus primos, as pessoas que vocês gostam, que talvez eles tenham comportamentos autodestrutivos e que venha desse tipo de estrutura, que os homens não podem, sei lá, demonstrar as emoções, eles não podem parecer fracos, eles têm que sempre buscar ser um provedor, e que isso vai causando sofrimento, especialmente quando ele não consegue fazer isso. Quando esse cara tá tentando prover, tá fazendo tudo e ele ganha muito mal, ele
é sempre tirado no trabalho dele, ele não consegue se relacionar com mulheres, por exemplo, ele não sabe se expressar. E aí as pessoas falam, é isso mesmo, se foda. E isso vai causando esse sofrimento e vai levando os caras, por exemplo, a se reunir em grupos como a Red Pill, por exemplo, que só piora a situação. Que aí o cara começa a desenvolver a misoginia e achar que os problemas dele são culpa das mulheres. Que não é verdade, nem um pouco. Então o que eu tô querendo... E também outro ponto importante aqui é que... Por que eu tô dizendo que é uma estrutura social e não uma estrutura masculina? A maioria, né, ou boa parte da população, os homens são educados por quem? Pelas mães. E essas mães também reproduzem comportamentos que são considerados machistas. E outra coisa também, não tô culpando as mães por causa disso. Tô falando que as mães educam os filhos para eles viverem em sociedade. Então, esses comportamentos machistas, essas coisas são reproduzidas. Foram produzidos em alguma época e eles são reproduzidos. E a outra coisa é sobre a efetividade. Às vezes o cara pode não querer ser machista, pode não querer adotar determinados comportamentos, mas como eu disse em alguns vídeos também, existe a expectativa de um comportamento em relação ao gênero. Então um cara que é muito emotivo, um cara que chora quando ele se frustra, um cara que quer se vestir de uma maneira um pouco mais afeminada, ele é mal visto pelas mulheres. Não em geral, mas a mulher olha pra esse cara e não vê coisas que ela gostaria que tivesse, comportamentos, características masculinas que ela pode considerar que são masculinas, são importantes. Ela vê o cara chorando por causa de qualquer coisa, o cara muito emotivo, o cara que não resolve os próprios problemas, o cara que não provém pra si mesmo e pensa em prover pra uma família. Esse cara se torna desinteressante. Então o cara olha pra essa situação, ele olha pessoas próximas a eles que acontece isso, ele fala, pô, não é efetivo ser assim. Então, e ele vai começar a agir mesmo, macho escroto, coisa que seja. Tem mais efeito, ele consegue melhores resultados do que sendo um cara emotivo, que se abre, que fala das suas emoções. E aí esse cara se fecha em si mesmo e reproduz um monte de comportamentos zoados e autodestrutivos para si mesmo. Então, de novo, eu não lembro de eu ter dito isso, não sei se eu disse, mas eu não tô lembrado de ter dito que era para sentir pena dos homens, os coitadinhos. É só uma reflexão no qual diz que os homens também, com essa estrutura machista, também tem um tipo de sofrimento específico para eles. E que nenhum sofrimento é legal. Tem que se ferrar mesmo. Eu não acho que isso deva ser. Eu não concordo com esse tipo de ideia. Os homens têm que se ferrar. Todos os homens são zoados. Não. Isso para mim é um tipo de absurdo incrível. Achar que todo homem, sei lá, homens sim, homens podem causar violência sexual, homens podem assediar, homens podem ter a capacidade, a condição de fazer muitos tipos de sofrimento para as mulheres, mas não são todos, e são especialmente eles que evitam que outros homens façam isso. Tem algum problema no metrô, no trem, algum cara assedia uma mulher, geralmente quem se levanta para defender essas mulheres são outros homens que estão lá. Então eu acho que a ideia é sobre educar os homens sobre essas questões que as mulheres passam e entender também que os homens estão sendo pressionados por essa estrutura. E terminar com a estrutura machista precisa da participação dos homens. Para acabar com essa vantagem que alguns homens têm, uma pequena parcela deles tem, dessa estrutura machista, e que tem muitos homens que estão se ferrando tentando buscar essa masculinidade ideal que não existe. Então, homens e mulheres também sofrem. As mulheres vão sofrer mais porque são pressionadas e consideradas inferiores. E os homens, por não alcançar isso, não alcançar esse grau de masculinidade, eles vão achando que nem são homens de verdade. Eles ficam nesse limbo de sofrimento, nessa busca infinita de algo que provavelmente não será alcançado. Então, não sei se ficou claro, a minha ideia é trazer esse ponto. Tá?